Bem, hoje vamos começar a ver como se dá a evolução estelar. E vamos começar com as chamadas estrelas de massa baixa e intermediária. Massa baixa são aquelas cujas massas é abaixo de 80% da massa do Sol, e massa intermediária são aquelas da ordem da massa do Sol. Isso aqui, essa definição, essas fronteiras vocês vão encontrar diferentes em livros diferentes, mas tipicamente entre 0,8 e 8 vezes a massa do Sol. Bom, nós já vimos que a maior parte da vida das estrelas é passada na sequência principal, ou seja, quando a estrela está consumindo hidrogênio, transformando hidrogênio em hélio por fusão nuclear em seus núcleos. Essas são as características principais da sequência principal. Ocorre a fusão do hidrogênio, que vai se transformando em hélio. Essa reação nuclear libera uma quantidade muito grande de energia, também libera neutrinos, e a estrela está em equilíbrio hidrostático. Ela é uma estrutura estática, em equilíbrio, onde duas forças muito poderosas se contrabalançam. De dentro para fora, representado aqui nas flechas vermelhas, a pressão de radiação saída do núcleo, da fusão nuclear, que empurra a estrutura da estrela para fora, e a pressão gravitacional, a gravidade, empurrando toda a estrutura da estrela para dentro, na direção do centro de massa. O equilíbrio dessas duas forças resulta no equilíbrio hidrostático da estrela nessa fase, na fase da sequência principal. Bom, a gente viu que para uma estrela como o Sol, uma estrela de uma massa solar, o tempo pré-sequência principal é da ordem de 10 a 7 anos, da ordem de 30 a 40 mil anos, varia com a massa da estrela. Enquanto que o tempo de sequência principal é muito maior, é da ordem dos 10 bilhões de anos, 10 elevado a 10 anos. Isso para uma estrela de uma massa solar. As estrelas de massa muito baixa, elas estão na sequência principal, as que existem, estão na sequência principal desde que o universo se formou. São as anãs M, aqui embaixo. São estrelas que evoluem muito lentamente e todas aquelas que se formaram desde que o universo se formou há 13,8 bilhões de anos ainda estão na sequência principal e lá vão ficar muito tempo. E após a sequência principal, o que acontece? E quando que isso acontece? Bom, obviamente a quantidade de hidrogênio no núcleo estelar é finita. Vai chegar um momento que esse hidrogênio é consumido e aí a estrela vai deixar a sequência principal. E começam os estágios evolutivos pós-sequência principal, que são o final da vida da estrela, se a gente puder chamar assim. Existem vários estágios pós-sequência principal, mas eles são todos muito menores em tempo do que o tempo de sequência principal. Obviamente, o caminho evolutivo pós-sequência principal depende criticamente da massa da estrela. A gente agora vai tratar das estrelas de massa baixa e intermediária. Vamos tomar o Sol como um exemplo bem característico. Esse diagrama aqui mostra, em termos da distância ao centro do Sol, que é o eixo horizontal, qual a porcentagem de hidrogênio e de hélio que o Sol tem. Então está aqui representado. O Sol tem tipicamente aí 89% dos seus átomos são de hidrogênio, 10% são de hélio. Mas no núcleo vai ocorrendo a fusão nuclear. Então, se no nascimento, quando o Sol se formou, ele era formado basicamente por hidrogênio e hélio, mais aí os demais elementos que a gente pode dizer que são impurezas, são traços, né? Já que 99% são hidrogênio e hélio, e se distribui mais ou menos assim, toda a estrutura do Sol tem essa distribuição. 80, vamos arredondar, né? 90% hidrogênio e 10% hélio. Bom, só que à medida que as reações de fusão nuclear vão acontecendo, a quantidade de hélio, a fração de hélio no núcleo vai aumentando. Até que vai chegar um ponto que o hidrogênio central vai se exaurir. Quando o hidrogênio central se exaurir, quando ficar só hélio no centro, obviamente que não vai dar mais para transformar hidrogênio em hélio, não tem mais hidrogênio. Aí a estrela vai deixar a sequência principal. O que acontece? Bom, quais são os passos? Olha, à medida que o núcleo estelar se transforma de hidrogênio apenas em hélio, hélio inerte, ora, um núcleo de hélio, ou seja, dois prótons e dois nêutrons coladinhos um no outro, vão ocupar menos volume do que 4 hidrogênios, 4 prótons isolados. Em função disso, o núcleo se contrai, a temperatura da estrela do núcleo, a temperatura do núcleo estelar vai aumentando e
e começam as mudanças estruturais. Se a temperatura do núcleo passar de 10 a 8, 100 milhões de Kelvin, começa a haver fusão nuclear de hélio, mas aí é outra história. Enquanto isso não ocorre, enquanto a temperatura do núcleo estelar não chega nos 10 a 8 graus, o que vai acontecendo é que o núcleo de hélio obviamente vai se contraindo, porque não há mais reações de fusão, e começa a haver queima de hidrogênio, fusão de hidrogênio nas camadas vizinhas ao núcleo, e a estrela adquire essa cara aqui. Cuidado que isso aqui não está em escala, o núcleo estelar é bem menor do que a estrutura estelar inteira. Mas o que acontece é isso. Aqui no centro, uma região central que tipicamente é chamado de cinza de hélio, no sentido de que não ocorre fusão nuclear, hélio inerte. E envolvendo esse núcleo central, uma outra camada onde está havendo fusão de hidrogênio. Tudo isso, é claro, envelopado pela estrutura completa da estrela, onde não ocorre fusão nuclear. Ora, quando isso vai acontecendo, o raio da estrela aumenta. Por que o raio aumenta? Conservação de momento angular. A estrela está girando com uma certa velocidade de rotação. Se o raio encolhe, por conservação de momento, a estrutura da estrela como um todo aumenta de volume. Por quê? Porque o momento angular tem que se conservar. Encolhe o núcleo, ou seja, tem mais massa acomodada mais próxima do eixo de rotação. Portanto, a tendência seria acelerar o movimento. Em contrapartida, o núcleo da estrela incha, se expande, de maneira que o momento angular total se conserva. Mecânica clássica. Bom, o raio da estrela então vai aumentando, enquanto isso vai acontecendo. Em consequência desse aumento do raio, as camadas externas vão esfriando. Por que isso? Porque a luminosidade da estrela, a quantidade de energia produzida é a mesma, né? A estrela aumenta de volume, então a quantidade de energia por unidade de área lá na superfície da estrela vai diminuindo. O que acontece pode ser visto aqui no diagrama HR novamente. A estrela estava aqui, vocês devem estar lembrados dos passos dados na aula passada, a gente parou no passo 7, que era a sequência principal. Ora, esgotado o hidrogênio do núcleo, a estrela sai do ponto 7 e pula para o ponto 8, que é o chamado ramo das subgigantes. A estrela aumenta de volume, ela incha, aumenta de volume e começa a esfriar. Ou seja, como a quantidade de energia produzida é o mesmo, mas o volume, a área da superfície externa aumenta muito, né, porque o raio aumenta, o que acontece é que a temperatura efetiva vai diminuindo. Por quê? Porque a luminosidade por unidade de área da estrela vai caindo, portanto a temperatura efetiva da estrela vai diminuindo. Então vejam aqui está o estágio 7, sequência principal, isso aqui está o raio em raio solar. Se a gente passa do estágio 7 para o estágio 8, a estrela aumenta de volume de 700 mil quilômetros para 2 milhões. Aumenta bastante o raio. A estrela enche e a temperatura superficial cai de 6.000 para 4.000 graus. A temperatura central pula dos 15 milhões de graus, que é a fusão do hidrogênio, para 50 milhões. O processo continua. A convecção, lembre que o interior da estrela é convectivo. O interior começa a transportar cada vez mais energia para a superfície e a estrela vai ficando cada vez mais luminosa, porque mais energia vai sendo transportada para a superfície, a densidade da estrela vai diminuindo, portanto, mais energia vai sendo transportada para a superfície, ela vai ficando mais luminosa, portanto, ela vai subindo no diagrama HR, lembra que o eixo vertical é a luminosidade, com temperatura mais ou menos constante. A estrela que era o Sol aqui, né, uma estrela amarela, ela passa a ser laranja, vermelha, e fica uma estrela vermelha, fica uma gigante vermelha. Aqui está uma gigante vermelha. Prestem atenção no raio. A gente evoluiu de um raio de 700 mil quilômetros, que é o raio do Sol, para um raio de 70 milhões de quilômetros. Muito maior. Gente, esse aqui é o raio da órbita de Mercúrio. Ou seja, o Sol, quando inchar, vai inchar até ocupar o raio da órbita de Mercúrio.
e a estrela chegou na chamada fase 9, que é a fase das gigantes. Se a gente estiver falando não de uma estrela como o Sol, mas de uma estrela de muito baixa massa, com menos de meia massa solar, à medida que o núcleo de hélio encolhe, a camada externa da estrela não apenas se expande, ela vai embora. Ela se expande com velocidade superior à velocidade de escape. Não voltamos à dinâmica. Se expande com velocidade superior à velocidade de escape e todo o envoltório estelar, todas as camadas externas da estrela vão embora, são ejetadas. É ejetado uma nebulosa planetária. Daqui a pouco, na segunda metade dessa aula, eu vou falar de nebulosas planetárias. Ou seja, para estrelas de baixa massa, o núcleo de hélio encolhe e a estrela ejeta uma nebulosa planetária e a história acabou aí. Ejetada uma nebulosa planetária, resta uma anã branca no centro. Daqui a pouco eu volto a isso de novo. Para estrelas que têm da massa do Sol até um pouco mais, a pressão e a temperatura do núcleo sobem tal que desencadeia-se o chamado processo triplo alfa. O que é o processo triplo alfa? Ele está representado aqui. 3 núcleos de hélio, que historicamente são chamados de partículas alfa, se convertem num núcleo de carbono. Também energia é liberada. Ou seja, esse mecanismo aqui, o mecanismo da síntese do carbono a partir de 3 núcleos de hélio, é uma das fontes de produção de energia das estrelas de massa intermediária. Esse processo vai ficando mais eficiente à medida que a massa vai aumentando aqui. Uma estrela como o Sol já não é tão eficiente assim, mas para uma estrela a partir de 1,5 a 2 massas do Sol, o processo triplo alfa é muito, muito eficiente, porque a pressão e a temperatura no núcleo ultrapassam de longe os 100 milhões de graus, então o processo ocorre em grande quantidade. Ora, quando acontece a chamada ignição do hélio, ou flash do hélio, a estrela se acomoda numa outra configuração. Já vou mostrar. Antes de mostrar essa configuração, deixa eu mostrar uma animaçãozinha aqui, bem pobrinha, mas que ilustra bem como se dá a evolução da estrutura estelar pós-sequência principal. Aqui está o sistema solar, aqui estão os planetas gasosos, aqui pequenininho aparecem os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vejam, aqui está o Sol, o tempo vai passando, o Sol vai ficando vermelho, e ficando vermelho ele incha, vai inchando. Aqui está a órbita de Mercúrio, ele continua inchando nas fases avançadas da sequência principal, a órbita de Vênus, a órbita da Terra. Isso já é uma estrela supergigante. Ela enche a órbita da Terra, até que, o que acontece? Ela vai se dispersando, ejeta um envoltório, uma nebulosa planetária, e aqui dentro resta uma anã branca. Uma estrela bem pequenininha, que tem mais ou menos o tamanho da Terra, muito pouco luminosa, tipicamente 1/10 de milésimo da luminosidade solar. Isso que acontece com a estrutura estelar pós-sequência principal. Bom, então, como eu falava, o que acontece aqui quando acontece a ignição do hélio? Quando ocorre a ignição do hélio, ou seja, quando as condições do núcleo estelar são tais, a temperatura passa dos 100 milhões de graus, que acontece o início da fusão nuclear do hélio, que é conhecido como flash do hélio. Ora, uma vez atingida essa temperatura, essa pressão, o núcleo de hélio começa a fundir, transformar-se em hidrogênio, começa a ocorrer a fusão nuclear transformar-se em carbono, perdão, começa a ocorrer a fusão nuclear de hélio, transformando-se em carbono rapidamente, até que toda a estrutura da estrela se reacomoda. A pressão de radiação, que havia deixado de ser importante com a exaustão do hidrogênio no núcleo, passa novamente a ser importante e a estrela se reacomoda. Olha que aqui tem um vértice. A luminosidade vai aumentando para a mesma temperatura, né? Até que, ocorreu a ignição do hélio, o flash do hélio. Então, aqui tem um vértice. A estrela volta a aumentar a temperatura efetiva, ou seja, a temperatura efetiva começa a subir de novo, e a luminosidade cai significativamente. A estrela vai para uma fase em que o núcleo estelar se expande, a densidade nuclear diminui porque a fusão nuclear do hélio faz com que o núcleo enche de novo, a luminosidade e o raio diminuem, como está mostrado aqui, e a estrela se acomoda numa região chamada ramo horizontal, por razões óbvias, né? Porque ele é horizontal no diagrama HR. Essa fase às vezes é chamada de
a sequência principal do hélio, mas é muito, muito rápida, muito, muito efêmera. É uma fase que dura tipicamente centenas de milhares de anos. 10 a 5 anos, da ordem de 10 a 5 anos. É a fase que, lembra da sequência principal, ocorria a queima estacionária de hidrogênio? Aqui ocorre, no ramo horizontal, ocorre a queima estacionária de hélio. A estrela ocupa um ponto aqui do ramo horizontal que depende da sua massa. Assim como aqui na sequência principal, a estrela também ocupava um ponto dependendo da sua massa. Para estrelas do final da família das massas intermediárias, acima aí de 4 massas solares, a estrela não se acomoda aqui no ramo horizontal. Ela passa diretamente de gigante aqui para supergigante, que é a fase que se segue, a gente já vai falar nisso. Então aqui está, fase 10, o chamado ramo horizontal. A estrela encolhe, veja que ela encolheu de 70 para 7 milhões de quilômetros de raio, ela encolheu significativamente. Por quê? Porque o núcleo se aumentou de volume, o núcleo inchou, de novo por conservação de momento angular. O envoltório se encolhe também para que o momento angular do sistema todo se conserve, já que não há perda significativa de massa nesse processo todo. Então o momento angular tem que se conservar. Mas notem aqui, a temperatura efetiva, a temperatura da superfície sobe de 4.000 para 5.000 graus. É uma fase, a fase do ramo horizontal, ela depende da massa da estrela, obviamente, ela pode durar entre 10 a 5 e 10 a 7 anos, dependendo da massa da estrela. E aqui terminamos a primeira parte dessa aula.